Porque se vocês não forem como crianças, se vocês forem querer levar a vida como vocês acham, vocês vão começar a tropeçar nos problemas da vida pela arrogância de vocês. E esses tropeços, eles nem sempre levam só você. Esses tropeços, às vezes, impactam até quem está ao seu redor. E se pelas suas más decisões, por não me consultar, se os seus problemas que você está criando começar a afetar as pessoas ao seu redor, melhor fosse que você pegasse uma pedra e se lançasse ao mar. Porque, olha, eu não gosto disso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 18, que é o texto que vai nos nortear. Mateus 18. A minha versão aqui da Bíblia é a NVI, mas a sua pode estar somente um pouquinho diferente, não tem problema. Jamais estará diferente em sentido. A Bíblia, ela é uma só. Mateus 18. Amém. Todos já acharam? Pois bem, vou botar aqui na mídia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ajustes. O ajustar dos parafusos. Vamos fazer pequenos ajustes na leitura, vamos fazer pequenos ajustes em nossa mente, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Hoje o texto vai nos direcionar sobre algo interessante, sobre algo que muitas pessoas, elas talvez não entendam plenamente como funciona no reino de Deus. Nessa história que iremos ler, os discípulos estavam justamente perguntando sobre isso. Como seria a posição, a hierarquia dentro do reino de Deus? E aí Jesus vem e fala de uma maneira muito fantástica e quebra todo tipo de pensamento que estava na cabeça deles. Eles vão se perguntar, mais à frente, um pergunta, se eu posso sentar à tua direita, à tua esquerda? Né? Existia esse anseio nos homens em ter prestígio ou ocupar posições importantes. É muito comum. Nós vemos isso o tempo todo. Mas o reino dos céus ele não funciona como a gente pensa. Ele não funciona como um dos homens. Geralmente quem alcança o prestígio é o maior, o que tem mais influência, ou que tem mais dinheiro. Ele é um pouco diferente. Por isso nós vamos ler, para que possamos discorrer sobre o assunto. A palavra de Deus diz assim, Mateus 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Então, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse, em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o induzir a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Tenham cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial.
O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Amém, meus irmãos? Pois bem, então olha que interessante. Nós começamos aqui falando sobre posições. Quem vai ser o maior no reino dos céus? E naquela cultura, naquele tempo, nós lembramos bem que mulheres e crianças não tinham voz ativa nenhuma, certo? Quem só era levado em conta na hora de falar, ou até na hora de fazer o censo, né, na hora da contagem da população, eram os homens. E aí você pega os discípulos perguntando a Jesus, olha, quem vai ser o maior no teu reino? Querendo saber, entender como que vai ser a posição deles dali para frente. E ele vai e vira a cabeça daqueles homens de cabeça para baixo. Jesus fala, olha, essa é a referência de quem vai ser o maior entre vós. Uma criança. E eles ficam sem entender. Falam, como assim? Como assim uma criança? Como assim eu tenho que ser como uma criança para ser o maior? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Jesus ele tira ele desconstrói toda aquela imagem e fala para eles, olha, eu quero mostrar a vocês que grandeza não é poder. Tanto é que eu estou falando que grande será, por exemplo, quem for como uma criança. Porque, na verdade, o que ele quer mostrar é a humildade que uma criança tem. É o senso de dependência, é o senso de limitação que uma criança tem. Porque é isso que Deus Pai, Ele espera de nós. Que por mais que nós sejamos crescidos, nós possamos agir com Ele como se criança fosse, com humildade e com dependência. E Ele é tão incisivo em falar isso, que Ele fala assim, olha, vocês têm que ficar muito atentos. Por quê? Porque se vocês não forem como crianças, se vocês forem querer levar a vida como vocês acham, vocês vão começar a tropeçar nos problemas da vida pela arrogância de vocês. E esses tropeços, eles nem sempre levam só você. Esses tropeços, às vezes, impactam até quem está ao seu redor. E se pelas suas más decisões, por não me consultar, se os seus problemas que você está criando começar a afetar as pessoas ao seu redor, melhor fosse que você pegasse uma pedra e se lançasse ao mar. Porque, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto quando os seus problemas, as suas brigas que você cria, começam a afetar aqueles que estão ao seu redor. Isso não me agrada. E aí Jesus vai um pouco mais incisivo. Olha só, se você está vendo que você está fazendo algo de errado com a sua mão, corte ela. Obviamente ele não estava sendo aqui literal no sentido da palavra. Mas através de mais de um exemplo, ele fala, olha só, meus filhos, eu prefiro que vocês estejam parcialmente com o que você tem, mas estejam íntegros, do que vocês estejam integralmente e estejam parcialmente se relacionando comigo. Aqui ele está falando do pecado. Ele está falando assim, olha, eu prefiro que vocês simplesmente corte todo ou qualquer tipo de mal que apareça perto de você, a ponto de começar a tirar você de mim. A ponto até de começar a atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor e você começar a machucar elas também. Jesus está sendo radical. Ele está sendo muito incisivo, que o que ele mais quer é a nossa humildade, que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Uma criança, por mais teimosa que seja, depois de um certo momento, ela chora, ela fica chateada, ela fica com raiva.
mas através da correção adequada, ela vai e se arrepende. Ela fala, desculpa papai, desculpa mamãe. Eu não quero mais ficar de castigo. O que eu faço para sair do castigo? É assim. Uma criança, ela sabe que é insuportável continuar naquela situação. E ela se rende ao pai, ela se rende à mãe, ela vai e pede desculpa, eu quero sair daqui, eu não quero ficar assim. Mas tem vezes que os adultos não fazem isso. Os adultos, às vezes, eles preferem ir até o fundo do poço e abraçar a terra do que falar que entrou ali errado. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. De uma maneira bem breve. Sobre alguns pequenos ajustes dos parafusos que às vezes são fundamentais para que lá na frente a coisa não desmonte toda. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Tá tranquilo? Então vamos seguir. Em Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e contamine a muitos. Ora, a fraqueza ela não é simplesmente para ficar ali, ou é algo passageiro. O problema é que as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas debilidades, elas, por vezes, elas criam raízes. Elas vão contaminando e entrando no mais profundo do nosso ser. E o pior, às vezes elas crescem de maneira que a gente não enxerga, no escuro. Existem certos sentimentos que eles crescem e amplificam em silêncio e com o tempo. Você quer um exemplo? Uma briga que você tem com alguém. Naquele momento você fica muito chateado, você fica com a temperatura do corpo alta, você fica suando, você se exalta, pode até tremer. Mas depois que passa uma hora, vocês se afastam e aquilo desce. Não é verdade? Quantos de nós já tivemos alguma discussão com alguém? É assim que funciona. No calor do momento, a gente fica ali, né, gritando, se exalta, e depois passa uma hora, mas você fica pensando naquilo. Aí passa um dia, você pensa um pouquinho. Passa uma semana, você até parou de pensar. Mas se em algum momento, no seu dia, algo aconteça e você se remeta àquela situação, aquilo volta à sua mente com um sentimento lá no fundo. E você fica chateado. E se você não decide, naquele momento, parar e resolver aquele problema, aquela discussão, aquele impasse que você teve, ele vai se arrastando. E vai levando contigo esse sentimento que ele vai só piorando, como se fosse uma laranja podre. Ela vai de pouquinho em pouquinho criando fungos. Se você deixar na sua geladeira, ela vai começando de pouquinho em pouquinho, passar daqueles fungos que estão nela, passa para a verdura, passa ali para o potinho, passa para a tampinha da água. Quando você vê, se você deixou um problemão desse dentro de você, por às vezes um mês, um ano inteiro, que você não viu mais aquela pessoa e você não tratou aquilo, quando você percebe, a sua geladeira inteira está tomada de fungos, por um problema. Só que quando eu falo a geladeira inteira, eu estou falando na verdade da sua vida. É possível sim, que por causa de um problema que você teve com um colega de trabalho, você comece a afetar a tua casa, o teu seio familiar. Você fica tão chateado a ponto daquele sentimento virar uma amargura e começar a atingir outras áreas. Não obstante, lá em Efésios 4, 26 e 27, o apóstolo Paulo fala, olha assim, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque Paulo, de uma maneira muito fantástica, ele fala isso. Porque ele sabe o que ele sentiu lá no passado. Quando ele literalmente caçava os servos de Cristo. O ódio que ele sentia, aquela acumulação de sentimentos negativos, porque ele via pessoas difamando o nome do seu Deus, através de um tal de Jesus. E aquilo era combustível para ele continuar perseguindo aqueles homens. Ele sabe do que ele está falando, porque lá no passado ele sentiu isso. A cada dia que passava, ele ficava mais convicto de que ele precisava caçar e exterminar todos os cristãos.
até ter um encontro genuíno com Cristo. E qual foi uma das primeiras coisas que Cristo fala com Paulo, nesse encontro tão fantástico que vocês sabem, que está lá em Atos? Ele fala, Paulo, no caso Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo, ele sabe que ele precisa imediatamente ir na raiz do problema. Porque no fundo, Paulo não estava indo atrás das pessoas. Ele não tinha nada com você. Ele tinha com Jesus. Olha que fantástico. O problema que ele tinha era com esse tal de Jesus que todos falavam. Mas por causa desse tal de Jesus que ele nem conhecia e tinha uma raiva tremenda, ele começava a atacar as pessoas que estavam próximas de Jesus, que eram as pessoas que eram seus seguidores. Será que a gente tem feito isso na nossa vida? Será que em algum momento da tua história, do teu passado, da tua semana, aconteceu algo tão ruim a ponto de você não conseguir, talvez, tratar isso de imediato? E isso começou a afetar outras áreas da tua vida? Sabe, uma discussão que você teve com um amigo seu, até próximo, uma frustração, porque a gente só se frustra com quem está perto da gente. E aquilo te afetou tanto que não está deixando você viver como você deveria dentro da tua casa. Relacionamentos passados que, por algum motivo, por traumas, será que estão te bloqueando de ter relacionamentos futuros? Quem nunca teve um trauma, uma cicatriz? Todos nós tivemos. Mas eu preciso te dizer que a maioria das nossas grandes cicatrizes ou das nossas grandes dores, elas nascem de algo muito pequeno. Elas nascem de algo muito ínfimo. Ou vocês acham que um avião, quando ele cai, seja o avião um dos meios de transporte aéreo, um dos mais seguros que existe no mundo, mas você acha que é algo muito simples ou de imediato que faz um avião cair? Eu falo por experiência própria. Não. Um avião não cai só por uma coisa. É uma sucessão de coisas e eventos que vão acontecendo que culminam num acidente aéreo. Caso vocês não saibam, um avião, para ele sair do solo, ele passa por diversos, o que a gente chama de checklists. Diversos. Ele é feito checklist pelo mecânico, ele é feito checklist pelo piloto, por uma série de inspetores, para que um avião ele saia do solo. Por isso ele é chamado do meio de transporte mais seguro. Mas se uma pessoa, em alguma parte desse processo, ele falhar na sua vistoria ou na sua ação, e a pessoa que estiver do lado dele, o próximo da cadeia de fluxo, ele falhar também por estar distraído, por estar cansado, por estar só seguindo a rotina, por ser só mais um dia, é uma série de erros. E às vezes passou 1, 2, 3 pessoas. Esse erro, agora ele só vai ser visto lá na frente, num processo muito maior. Agora, não é só mais um parafuso que está frouxo. Agora o parafuso afrouxou. A caixa que estava presa nesse parafuso, ela caiu. Porque a caixa caiu, o sensor se desconectou. E porque o sensor se desconectou, agora não vai mostrar para o piloto lá na cabine, enquanto ele estiver voando, a temperatura dos fluidos daquele avião. E se ele não está vendo isso, pode ser que aconteça algum imprevisto, superaqueça e ele não possa fazer nada. É triste, mas é verdade. A maior parte dos acidentes aéreos, às vezes, nascem só de uma pessoa entrar debaixo da asa e olhar se cada um dos parafusos estão bem apertados. Existe uma técnica chamada linha de fé, que você usa principalmente em parafusos e porcas, para ver se eles estão no mesmo lugar que você determina, ou se com o tempo ele correu. Então você literalmente pega o parafuso e a porca, faz uma linhazinha nele, e você deixa ali. Opa, apertei, faz uma linha nele, pintada de azul, amarelo, o que seja.
E aí daqui a 1 dia, 2 dias, vem uma outra pessoa para olhar essa linha. Fala assim, olha, ó, a linha está desalinhada. Opa, o parafuso andou. Aí ele vai lá, pega a chave, aperta. Acabou. Na nossa vida, com Cristo, é exatamente isso. Sabe quando você faz essa vistoria? Todos os dias quando você acorda. Ou até depois de um dia tão longo como são os dias do verão carioca, por exemplo, em que você tem um dia extremamente extenuante e você chega ao final dele, você passou por tanta coisa, você pegou o BRT, ou você pegou um Uber e parou no engarrafamento, ou você pegou um Uber moto para tentar fugir do engarrafamento e tomou uma fechada e caiu no chão. Seja qual for a sua história no Rio de Janeiro, pode ser que você chegue no final do seu dia muito cansado. Você foi muito machucado, você foi afetado por diversas coisas. Teve discussão no trânsito, teve discussão no trabalho, seu chefe te apertou, seu colega de trabalho não levou aquele bolo de chocolate que ele tinha prometido 2 meses atrás. E você chega no final do dia cansado, chega na sua casa, estressado, aí vai arrumar problema com a esposa. O que a esposa tem a ver com isso, né? Aí acabou o seu dia. Você vai dormir ainda, mas você é um homem que tem sabedoria em Deus. Você faz o quê? Você dobra o seu joelho e vai falar com o Senhor. Senhor, meu dia foi cheio. Eu tive muitas coisas, muitos problemas. Me ajuda, Senhor. Eu preciso me livrar disso. Eu não quero que isso passe à frente. Eu não quero deixar que isso continue me afetando. Eu não quero deixar que isso mude o meu humor. Eu não quero deixar que isso estrague o meu descanso, o meu dia de amanhã. E você vai e se apresenta a Deus. O que o Senhor faz? Vem cá, meu filho. Ele manda os anjos e a sua equipe embaixo do seu avião para olhar cada uma das pecinhas que foi afetada nesse voo tão intenso. Ele vai ajustando. Meu filho, libera o perdão aqui. Meu filho, você tem que se portar melhor aqui. Seu falar tem que ser mais manso quando você lida com as pessoas, por mais que elas também estejam machucadas. Porque uma pessoa machucada te machucou. E porque você foi machucado, você machucou outra pessoa também. Mas se você tivesse parado com isso, entregue amor ao invés de amargura, isso teria sido evitado. E Deus vai te tratando. O Espírito Santo, nesse momento, ele vai falando ao seu coração. E à medida que você vai trazendo isso a Deus, que você vai apresentando a sua aeronave para a inspeção, ele vai ajustando. Olha que lindo. Mas quantos fazem? Quantos fazem isso? Quantos param no seu dia e falam assim, caracas, Senhor, tá difícil. Bloqueia minha língua, bota sal no meu falar, me dá mansidão porque tá difícil. Quantos fazem isso? Nós seguimos no automático e de repente no final do dia nós fazemos, né? Eu faço uma outra pergunta. Quantos fazem isso ao acordar? Já que o final do seu dia foi ruim, vamos prevenir o início dele? Vamos prevenir o início dele? Chega lá, vamos assim, Senhor, ontem o dia foi difícil, me ajuda nesse dia, me guia. Seja feita a tua vontade, que eu possa honrar e bendizer o teu santo nome através da minha vida, da minha fala, do meu coração, do meu trabalho. Me conduza, me dá o pão de cada dia. Me livra do mal, Pai, me guarda do maligno. Me ajuda a suportar as tentações. Me ajuda a fazer esse dia ser melhor do que ontem. Isso se chama prevenção. Eu preciso falar aqui que a prevenção é melhor do que o reparo? Não, né? Dá trabalho? Para alguns, sim. Deixa eu trazer um exemplo de quem trabalha dirigindo. O homem que trabalha dirigindo, a mulher que trabalha dirigindo, carro, moto, ônibus, uma das coisas mais comuns e melhores a serem feitas de manhã, quando você vai ligar o seu carro, é ligar ele, deixar o motor girar um pouquinho, sem acelerar, para que aquele motor seco, o óleo comece a passar por todas as suas engrenagens. E logo depois que você vá no posto de gasolina mais próximo e calibre o seu pneu. É importante você fazer isso, você calibrar o pneu. Às vezes, diariamente. Quem roda muito com carro, às vezes é bom diariamente. Sabe por quê? Você sai de casa. Você sabia que a calibragem do seu pneu ela impacta diretamente na velocidade de freio do seu carro?
Sim. Se o pneu tiver muito, muito cheio, seu carro vai estar mais alto, ele vai ter menos ponto de atrito com o solo. Ele vai ficar mais instável, porque ele tem menos contato com o solo, e o tempo de frenagem vai ser maior. E pasmem, a chance de você perder o contato e você começar a derrapar é maior. E um pneu muito vazio, de contrapartida, se você rodar com ele muito vazio, o seu pneu vai desgastar mais rápido. Porque ele está mais vazio, ele está encostando mais no solo. Está encostando mais no solo, está gerando muito mais atrito. Mais superfície para ser gasta, ele vai gastar mais rápido, vai aumentar o consumo do teu carro, então você vai pagar mais caro, porque ele vai beber mais gasolina para fazer mais força para continuar rodando. E ainda tem chance de, como está gastando mais rápido, seu pneu rasgar mais rápido, estourar. É simples assim. Calibrar o pneu de manhã, ou quando você vai usar o seu carro, é fundamental. Quantos fazem? Dá trabalho, né? 5 minutinhos no posto, dá trabalho. Sim. O que você prefere? 5 minutos no posto ou 3 dias internado? Um acidente, um carro derrapando na chuva. São escolhas. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de esquio. Olha, o que Davi fala aqui? Enquanto eu escondia de ti o meu pecado, enquanto não apresentava aquilo que precisava ser ajustado, eu definhava, eu não tinha paz. Mas qual o segredo para o crente? Não esconder o pecado de Cristo, porque nada conseguimos esconder, tá? Precisamos deixar isso bem claro. Nada conseguimos esconder de Deus. Mas quando ele fala aqui de esconder, é literalmente não se apresentar a Ele. É não se apresentar a Ele para falar daquilo que você está falando de errado. Enquanto nós ainda escolhemos manter as nossas fraquezas ocultas de Deus e ainda não confessamos o nosso pecado, Ele não consegue agir diretamente ao nosso favor. Não porque Ele não tem poder, mas é porque Jesus é um homem muito educado. Ele não vai onde Ele não é chamado. O problema é que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto você não está tratando o pecado, você está deixando ele trazer as suas consequências dia após o outro em você. Qual é a consequência maior, por exemplo, da falta do perdão? É a angústia. É você ser escravo das suas próprias angústias e convicções. E quando você está nessa posição, eu devo te falar, ser escravo já é uma coisa bizarra. Agora, ser escravo de si mesmo não é mais bizarro ainda? Porque você escolhe ser aprisionado por uma coisa que você pode simplesmente deixar ir. Olha que loucura. Vamos trazer de novo para um exemplo do carro, que eu acho que é mais fácil, a gente vê carro na rua o tempo todo. A ferrugem. Imagina que o pecado é como uma ferrugem no carro. A ferrugem, nós bem sabemos que ela não é só aquele pozinho chato que incomoda e faz você ficar varrendo, né? A ferrugem, ela é um processo de desgaste de material. Tá? O oxigênio entra em contato com o material, geralmente ferroso, e o oxigênio vai degradando aquele material, vai se unindo com aquele material e vira um pó. Cai no chão. Só que se ele cai do chão, ele fragilizou aquele material. Vocês concordam comigo? Né? A ferrugem, por incrível que pareça, ela não serve só para travar as coisas. E sim, o pecado trava muitas coisas na sua vida. Mas, além disso, a ferrugem, ela serve para fragilizar o material. E aí imagina que você está ali, andando com o seu
Celta 1.0, que o Celta é a imagem do carro brasileiro, né? O Celta, ele define o brasileiro. Apertado, espremido, faz uma força danada para ir a 100 por hora, né? Mas ele te leva. E o bicho é um tanque de guerra. Aquilo ali se quebrar, meu irmão, tu compra uma vassoura na rua, tira o cabo, bota em algum lugar no carro que vira parte do carro. O Celta é a imagem do brasileiro. Mas imagina esse Celtinha que você tá andando na praia, pô, bacana aqui, ó, na Praia da Barra, né? Aí vem aquela maresia bonita. Maresia, cheia de sal. Aí pega no seu Celta 1.0 turbinado. Aí você chega em casa, fala assim, não, pô, aquele rolezão na praia, tá tudo tranquilo. E aí não lava o seu carro. Aquela maresia, ela vai entrando em cada pedacinho do seu carro. E aonde tiver uma brechazinha, que não está limpa ali, ou que já está um pouco mais antiga, com o tempo, desgaste natural, ela vai começando a gerar uma ferrugem. Que a maresia, ela traz a acidez do sal e começa a corroer. Ela vai tirando a superfície tratada e começa a corroer. O problema é que quase ninguém faz isso. Chega em casa e lava o carro. Tá tranquilo. Mas como o carrinho tá velho e sempre precisa de alguma coisa, vai ter um pontinho que a maresia vai entrar e vai começar a gerar oxidação. Passou um mês, 2 meses, você precisou trocar o óleo do carro. Aí você vai no mecânico, o mecânico mais barato, porque o brasileiro também ele vai só no mais barato, né? Porque, tadinho, a gente já vive apertado, né? É difícil viver no Brasil, para 90% das pessoas. Né? Então você vai às vezes querer o mais barato. Aí você vai no tião da oficina, aí o tião, não, isso aí tá tranquilo, meu chefe, vamos aqui trocar o óleo. Aí o tião olha, abre lá, compartimento, vê que o parafuso, ele tá um pouco enferrujado. Aí ele vai, pega, faz uma força, o bicho não vem. O que ele faz? Ele vai te falar que tá enferrujado? Não, porque ele sabe que se te falar, tu vai ter que trocar o parafuso. Aí fala assim, não, meu chefe, fica tranquilo. Eu tenho uma chave boa aqui que eu vou tirar isso aqui rapidinho. Tá meio apertado aqui, né? Aqui tá velho, tem que trocar o óleo mesmo. Aí ele pega uma chave desse tamanho, gigantesca, encaixa no parafuso, faz uma força bizarra. Vai, consegue arrancar o parafuso, com uma força tremenda. Mas ele vai e danifica a rosca do parafuso. Porque ele usou uma chave que não era para abrir. Era um jeitinho brasileiro. Aí ele vai e danifica a rosca. Como ele não quer te cobrar mais pelo parafuso, porque senão você pode não fazer com ele, você vai procurar outra pessoa mais barata, aí ele vai, troca o seu óleo, bota o óleo mais barato que tem e bota aquele parafuso que rompeu a rosca de novo no mesmo lugar. Não bota nem uma arruela nova, que é para vedar ali legal. Resumo da ópera, você sai feliz. O tião não falou que seu carro está com problema, ele não confessou o pecado. Você foi para casa achando que está tudo certo com o teu carro e agora teu carro está com um parafuso oxidado, coisas em ocultas que estão também oxidando e com a rosca do óleo do motor vazando. Óleo, porque ele rompeu a rosca. Você vai ver no dia seguinte? Não. Você vai ver 10, 15, 20 dias depois, quando começar a aparecer a manchinha de óleo maior, onde você deixa o seu carro parado. Aí sabe o que vai acontecer? Ali você vai ver. Mas o problema já está 20 dias acontecendo. O seu motor já está começando a rodar com menos óleo. Já está começando a desgastar o seu motor. Olha como uma série de coisas vai uma puxando a outra. Uma puxando a outra. Quando você vê aqui, ó, seu carro está quase comprometido, o motor está quase batendo, as estruturas estão oxidadas, os parafusos estão oxidando. O que você gastaria, às vezes, R$15 para trocar um parafuso, pode ser agora 600 mil para fazer manutenção do motor. Tudo porque as pessoas não quiseram tomar as atitudes no início do problema. É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas, os pecados que às vezes nós estamos cometendo,
as coisas que estamos fazendo de errado e estão afetando as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos resolver o quanto antes. Porque à medida que o tempo vai passando, outras coisas vão acontecendo e se acumulando. Elas vão se acumulando. E como nós bem vimos e falamos agora, elas começam a afetar outras áreas da nossa vida. E vai afetando. Quando você vê, você tem que parar e fazer uma revisão geral, porque senão você não consegue sair de onde você está. E você começa a correr um perigo sério de vida. Olha que interessante, no Brasil nós recebemos o salário ao fim de 30 dias, né? Aqui no Brasil é assim. Em outros países você recebe por hora, e aí você vai recebendo ao longo de uma semana ou 2 semanas. No Brasil você trabalha, em sua grande maioria, 30 dias e recebe um salário ao fim de 30 dias. É legal que pegando a nossa estrutura aqui, a gente pode fazer uma analogia com o salário do pecado e a morte. É literalmente isso. O salário do pecado é a morte. Ao fim de muitos dias, esse pecado, se você continua cometendo, ele vai te levar a caminhos que vão te conduzir à sua destruição. Tanto física, às vezes, como espiritual. Porque a morte em que nós falamos, principalmente, é a morte à separação de Deus. É a morte da comunhão e de estar em sua presença. Mas há caminhos, pecados, que nos levam literalmente à morte. Eu tive pessoas na minha família que literalmente morreram de medo. O medo, por causa do Covid, matou elas. Uma coisa que deixou entrar em seu coração, houve o receio, houve aquela sensação ruim, houve a amplificação do sentimento e depois de 1 ano de pandemia, as coisas começaram a baixar, mas o medo estava instaurado. Por mais que baixou os problemas e casos de infecção ou de morte por Covid, este meu familiar, ele nunca mais viveu da mesma forma em relação ao Covid. Ele tinha pavor. Tinha manias de ficar limpando as suas mãos o tempo todo, de ficar evitando contato com as pessoas, de fazer somente o essencial. E o pior, aquele sentimento aprisionando ele no seu coração. Calhou de acontecer, de ter que ir para o hospital por um problema que não era Covid. E chegando no hospital, ele viu algumas pessoas internadas por causa de Covid. Aquele sentimento voltou à memória dele. E pasme, o medo nos coloca numa situação metabólica, né, falando um pouco do corpo humano, muito desfavorável. A imunidade baixa. E naquela situação de medo extremo, mesmo estando sendo internado por uma coisa que não era Covid, ele foi e acabou contraindo o Covid. Infelizmente, nos exames, isso apareceu. E aí, a enfermeira, bem, eu estou falando de enfermagem, pode ser que tenha sido técnico de enfermagem, enfim, a pessoa que estava levando o exame para ele, precisou alertá-lo, porque tinha que seguir certas coisas, né? Você não pode mais ter contato com pessoas, não pode mais receber visita, etc. e tal. Falou, olha, o senhor está com Covid, tá? Acabou pegando aqui o Covid e nós precisamos mudar um pouco a sua rotina. Nós temos que cancelar a pessoa que está aqui acompanhando você, não pode mais ficar aqui com você, senão ela vai pegar Covid também, tá? E vou pedir para que ela traga algumas coisas para você poder ficar aqui, né, com a gente não sabe quanto tempo você vai ficar internado. Ali, no ato de falar aquela notícia, o mundo dele desabou. O mundo dele desabou. E sabe o que aconteceu? Por causa daquilo, ele começou a pressão disparar. Ele começou a ter palpitações.
Ele começou a ficar muito ansioso, muito nervoso, com medo. Sabe o que aconteceu? Questão de horas depois que ele soube a notícia. Ele teve um infarto. Ele teve um infarto pelo medo de ficar lá na ala das pessoas que estavam internadas com Covid, porque ele estava com Covid também. E de morrer. A pessoa literalmente morreu de medo. Os nossos sentimentos, eles são muito complicados. Os nossos sentimentos, eles precisam ser tratados com muita delicadeza. Porque os nossos sentimentos, a nossa alma, ela é responsável por conduzir a maior parte das nossas atitudes. A nossa alma, os nossos sentimentos, eles são os responsáveis por nos conduzir à maioria dos pecados. É por isso que é tão importante nós sermos ensinados sobre como é lidar com as nossas emoções. É por isso que em todo tempo a Bíblia ela nos fala a respeito daquilo que vemos e sentimos e que o coração do homem é enganoso. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Veja, aqui Tiago está falando sobre exatamente as sensações que nós temos quando queremos fazer algo, às vezes, que não convém. A cobiça é uma delas, por exemplo, de ter aquilo que nós não temos e que o outro está tendo. Mas também o sentimento de inveja, de angústia, de raiva e de dor podem nos conduzir pela mesma estrada. Salmo 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Para os quebrantados de coração, veja, para você ser curado, o veneno ele precisa ser extraído, removido. A pessoa precisa ir até o hospital e falar: eu fui picado, o veneno está aqui. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso buscar em Cristo, entender por que eu estou tendo aquelas sensações, por que eu estou me sentindo abalado. E isso vem através da confissão. Se não há confissão, não há reconhecimento. Se não há reconhecimento, não tem o que ser tratado. Como é que a gente trata alguém que fala que não está doente? Quem já teve aqui algum parente que fala assim: não, eu estou bem. Não, eu estou bem, não precisa ir para o hospital, estou bem. Agora eu vou fazer isso, eu estou sentindo isso aqui, então é por causa disso, então agora eu vou tomar a minha água com limão, vou botar aqui uma colher de cúrcuma, uma pitada de sal e vou chacoalhar aqui no sol de meio-dia e isso aqui vai trazer a cura, porque eu vi isso no YouTube. Fulano, teu rosto está inchado. Fulano, tu tá suando e tá um frio de 10 graus lá fora. Tu não tá conseguindo nem enxergar de tão alta que tá a tua pressão. Tu tem certeza que tu não quer ir no hospital? Não, eu tô bem. Isso aí é normal, pô. Não, isso aqui é porque meu time ontem tomou uma goleada de 3-1 e aí eu tô muito chateado. É por isso, pô. Fulano, tu foi no rodízio de pastelzinho ontem. Tu comeu 37 pastéis. Tu tem certeza que tu tá tranquilo? Não tem a ver com não, um monte de pastel e besteira que tu comeu não, né? Não. Quem conhece o meu corpo sou eu, tu não sabe de nada. Isso aqui é aquele estresse do jogo lá que teve, eu tô tranquilo. Eu acordo assim toda semana. Toda semana, meu filho? E tu acha que isso é normal? Não, a minha vida tá muito difícil. É complicada demais. Tá bom. Aí 2 semanas depois tem um derrame dentro de casa e vai ser levado pelo 192 lá para o hospital. Com risco de infarto e morte. Mas tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Tô falando mentira aqui, gente? É assim ou não é assim que acontece? Infelizmente, existem certas coisas que têm que ser ajustadas na hora. Porque se não são ajustadas na hora,
elas criam um problema muito, muito grande. Muito, muito grande. Enfim, vamos seguir. Mas então, Paulino, você criou uma série de problemas de novo, né? Uma série de problemas. Você falou aqui que eu sou um carro enferrujado. Calma, calma, minha pequena ovelha. Você não é um carro enferrujado. Mas eu vou te falar que para os problemas que você tem solução. E eu vou na Bíblia para falar exatamente sobre isso. Eu não quero sair daqui deixando as pessoas com a cabeça cheia de problemas e falar que agora o mundo é cruel e que não tem mais o que fazer. Não é isso. Você quer um exemplo? Vamos lá. Todos nós somos pecadores. Isso é fato. Aquele que fala que não peca diz que Jesus é mentiroso. Mas então como que eu vou agir em relação a isso? É possível eu evitar que tudo isso aconteça? Na maior parte das vezes, sim. Às vezes, algumas coisas até acontecem para que você possa enxergar que ela está acontecendo. E aí, a partir daquele momento, você ajustar. Você sabia que alguns eletrodomésticos têm um negócio chamado fusível? Um negocinho pequenininho. Que ele está ali exatamente para prevenir que algo maior aconteça. Eu não sou a melhor pessoa para falar de eletricidade. Mas eu sei que um fusível serve para prevenir que uma corrente muito forte, né? Uma força elétrica muito forte venha da fonte de alimentação e queime seu aparelho. E ele fica bem no meio ali. Aí ele estoura e cria uma barreira, de maneira que não passa mais nada. E aí você vai, opa! Teve um pico de luz. Será que queimou o aparelho? Não. Aí você vai lá, abre o aparelho. Aí você vê que queimou o fusível. Opa, show. Então eu sei que agora, de repente, pode ter alguma coisa de ruim na minha fiação elétrica. Pode ser que tenha sido um raio muito forte, realmente foi inevitável, tá? Acontecer. Ou pode ser que eu estou usando um fio elétrico para esse equipamento muito fino. Ou pode ser que meu disjuntor ele está muito pequeno para a capacidade de tantas coisas que estão conectadas nessa fiação. Ele está dando uma chance de você ver as coisas antes do desastre vir. Deus às vezes faz a mesma coisa conosco. Eu gosto muito de esclarecer isso na mente das pessoas. Elas falam assim, não, mas que Deus é esse? Que deixa as coisas acontecerem com os outros só para falar eu estou certo? Isso parece meu pai. Calma, cuidado. Nem sempre tudo que está acontecendo é porque Deus está permitindo que aconteça com você. Papai não é maldoso assim, não. Às vezes é só você fazendo coisa errada mesmo e você está colhendo as consequências. Mas tem certas coisas que precisam acontecer para chamar a sua atenção. Porque senão, você não vê que está tropeçando na pedra, porque ali na frente tem um precipício. Por isso está cheio de pedra, porque caiu o penhasco ali. Aí tem um monte de farelo de pedra que restou. Às vezes é isso. É Deus chamando a tua atenção. Fala assim, ô, acorda. Ó, é saber que você teve aí esse seu estresse, que tu não está dormindo já há 3 dias direito. Tua paciência está assim, ó, mas você não descansa. Abre o olho. Opa. Você pega, opa, calma aí. Às vezes, é você que dorme no volante e toma um chega pra lá e fala assim, opa, preciso dormir. E aí Deus vai evita que você tenha um acidente fatal. Fala assim, ó, a tua ordem de prioridades do teu tempo tá errada. Tá gastando muito tempo com coisa inútil. Era para estar dormindo. Tá edificando ou tá tirando? Então entenda. Certas coisas são sim para chamar a nossa atenção. E não são o fim. Não são a última gota. Se fosse assim, Pedro não seria quem foi.
Pedro, a pessoa que negou Jesus 3 vezes. Na mesma situação em que ele tirou o seu pé do reino, Jesus vai e aparece para ele e dá oportunidade na mesma situação, ele 3 vezes falar que ama Jesus e perdoá-lo. Não existe um caminho sem volta, não. O único caminho sem volta é a morte do corpo físico, para uns. Porque até isso, se Deus precisar, Ele faz voltar a viver. Mas enquanto você está com os teus olhos abertos e vivendo, tem a oportunidade de fazer a diferença. Você tem a oportunidade, em nome de Jesus, de fazer a diferença. Mas cabe a você decidir. Vai fazer beicinho? Ou vai falar assim, eu errei? O carioca tem aquela expressão, né? Fui moleque. Né? Pô, fui moleque. Cara, quando alguém fala isso, no carioquês, tem gente que escarnece. Ah, seu moleque. Para. Reconheceu o erro. Tu reconhece o erro? Ele reconheceu. É uma atitude louvável. Por mais que possa parecer pejorativo, reconhecer o seu erro é a atitude mais linda que você pode fazer. Porque muita gente não reconhece e vai para o buraco, vai para a vala. O que falta hoje para você reconhecer os problemas que você tem feito, que você tem criado? O que está faltando? É um alerta de Deus? Ou é colher um espinho? O que está faltando para você hoje? É uma pergunta que você tem que fazer. Será que eu estou reconhecendo as minhas fraquezas diante de Deus? Será que eu estou reconhecendo os meus pecados diante de Deus? Será que eu estou falando assim, Senhor, eis-me aqui, um corpo todo machucado, todo errado. Me ajuda. Será que eu estou fazendo isso? O caminho para a cura, meus irmãos, o caminho para o ajuste dos parafusos, ele é muito simples. Não é complexo. Pode não ser fácil para você. Pode não ser agradável para você. Mas ele é simples. Primeiro, e passo mais importante, identificar. Confesse o seu pecado. Confesse a Deus. Confesse para o seu pastor. Peça ajuda para pessoas que têm a capacidade de te ajudar. Fala assim, olha, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. Eu não consigo lidar com o fato de que, sei lá, a minha irmã conseguiu fazer isso e eu não consigo. Eu não consigo lidar com isso. Eu preciso de ajuda, porque eu acho que o mundo é injusto. Eu acho que ela teve mais oportunidades que eu, e eu não gosto disso. Eu tenho raiva da minha irmã porque ela conseguiu chegar aonde eu queria. Eu não consigo lidar com isso. Um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Confesse. Fale com Deus. Depois que você confessar, tem um segundo passo. Esse é onde as pessoas param e congelam. Sabe qual é? É o que a gente fez na leitura lá em cima, em Mateus 18. Onde Jesus fala, se a tua mão te faz pecar, corte-a fora. E aqui eu reforço que Jesus, ele quer que você seja, às vezes, radical. Às vezes o que você precisa, meu irmão, é literalmente, desse problema que você está vivendo, é pegar e cortar contato. Sumir. Cortar. Sumir de perto dele. Não é querer limpar, passar um pano. Não, é sair da casa que você está e ir para outra. É radical. E muita gente não tem a coragem de fazer isso. De ser radical. Eu fico brincando, né?
Eu e a pastora Kátia. A gente fica brincando com o pastor Adriano. Aí ele fica chamando a gente de extremista, talibã. Né? Ele brinca, não, vocês são talibã, pô. Pô, eu preciso emagrecer. Vocês falam pra parar de comer? Pô, não tem no meu termo, não? Eu falo, não. No teu caso, não. No teu caso, não tem meu termo. É sim ou não. Acabou. Aí, pô, mas assim é difícil. Eu falei, O fácil você não conseguiu. Tem que ir pro difícil. Às vezes, não é botar só uma colherzinha de açúcar no café, não. Às vezes, não é botar 2 gotinhas de adoçante. Não. Às vezes é pegar um café, como ele veio ao mundo, meu amigo, no pó ali, passa água no pó e sem nada, sem açúcar, sem adoçante. O pessoal fica brincando, né? Caraca, Paulinho, de amargo já basta a vida. Até o cafezinho tem que ser amargo. Eu falei, meu filho, você é diabético. Mas de adoçante, aí você quer ter o câncer? Ou você quer ficar se enganando, se agradando com um paladar doce, para você não se desconectar dele? Hein? Porque essa é a realidade. Não, eu vou tirar o açúcar, mas eu vou tomar um cafezinho com adoçante, porque adoçante é 0 caloria. E o paladar doce? Não vai continuar ali? Vai te ajudar? Você vai continuar sentindo o prazer do doce, não vai? Vai ter desejo. Certamente algum dia você vai falar assim, quando não tiver adoçante, quando não tiver o escape, você vai fazer o quê? Ah, não, hoje não. Hoje eu tomei 7 dias de café com adoçante, pô. Hoje eu posso tomar um com açúcar, não posso? Aí você vai voltar pro açúcar. Um dia só. Uma recaída, né? Só uma recaída. Depois tá você lá no Cafés Anônimos. Eu estou há 1 dia sem açúcar no café. Aí na semana seguinte, eu estou há 1 dia sem açúcar no café. Porque todo domingo é onde você vai, não tem adoçante, aí você vai e cai. Não é assim? Não dá para negociar. Às vezes você tem que ser radical, como Jesus falou com os seus discípulos. Às vezes é melhor, meu amigo, tirar a tua mão para tu parar de querer ficar pegando esse negócio aí. Porque se você continuar de pouquinho em pouquinho pegando, vai lá, ó. No final, acabou, meu amigo. Vai estar teu corpo inteirinho lá no lago de fogo. E aí? Vai ficar negociando até quando? Tem coisa, gente, eu não quero aqui ser defensor dos extremos. Porque eu acho que os extremos eles são perigosos e devem ser evitados. Justamente porque as pessoas elas gostam de viver nos extremos, que hoje nós temos muitos problemas religiosos, por exemplo. De intolerância, ou de atividades assim levadas à risca, que fogem da realidade. Os extremos são perigosos. Mas existem horas que você tem que recorrer ao extremo. Quando você está cercado de cobras, não dá tempo de querer aprender a ser domador de cobra, tocar a flautinha, meu amigo. Tu tem, que sair voado. Porque num poço de cobras, se você tentar controlar todas, tu vai virar a comida. Essa é a realidade. Ah, não, mas eu vou ficar aqui porque essa pessoa é legal. Não está edificando. Está te tirando do caminho de Deus. Está te tirando do reino. Não tem negociação. Não é à toa que Jesus vira e fala: aquele que ama mais ao pai e à mãe do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Porque, infelizmente, vai ter horas que, às vezes, você, como filho, se quiser ficar agradando pai e mãe, você vai acabar saindo do reino de Deus, filho. Não dá. Não dá para ser assim. Não dá para negociar. Você vai, de todas as formas, buscar manter o relacionamento. Se você criou algum problema, você está errado, você tem que corrigir, tem que pedir desculpa. Mas se a situação chegou a tal ponto de estar insustentável,
e ter que ser escolhido entre um e outro, você não deve hesitar. Não deve hesitar. Ir ao extremo. Essa é a parte que as pessoas não querem ir. É a parte difícil. Mas bem, falamos duas, ainda faltam duas. Depois que confessamos o nosso pecado, depois que recorremos, às vezes, ao extremismo de cortar contato, de sair de perto, de sumir, tem um além. Qual foi a raiz daquele problema? O que me gerou estar nessa situação extrema? Eu preciso descobrir. Você precisa descobrir, às vezes é uma pessoa que te feriu. Na verdade, às vezes o problema não é com a pessoa. É o que ela falou pra você que você não aceitou. Que te machucou. Fala pra ela. Porque às vezes 10, 15 anos de relacionamento, de amizade com alguém, não podem ser abalados por um momento só. Às vezes a pessoa estava num dia ruim, ela te falou algo que você não gostou, fala pra ela. Identifique o problema, porque se você ficar vendo só a consequência, tu não sabe de onde está vindo. Lembra do nosso exemplo do carro? Você fala assim, pô, o meu carro veio com motor ruim. Não. Não o motor que está ruim. A raiz do problema foi aquela porca que o mecânico barato quebrou a rosca. Da próxima vez, ou você fala pro Tião para ele falar para você que está enferrujado e você comprar uma nova, ou você procura um mecânico melhor. Que não vai te cobrar o mais barato, mas é porque ele vai te cobrar um valor justo pelo conhecimento que ele tem. E por fim, depois que você ajustou tudo, depois que você se confessou, depois que você cortou o que precisava ser cortado radicalmente, depois que você simplesmente identificou a raiz do problema, você ajustou a casa. Preencha ela ou mantenha ela em manutenção. Preencha os espaços vazios com aquilo que vai estar te edificando. Preencha a sua vida com pessoas que vão estar te puxando para cima e não para baixo. Busque você ser a pessoa que agrega ao invés de ser uma pessoa que separa. Comece a ensinar pessoas coisas sobre o reino de Deus para que elas possam também viver em harmonia, não só contigo, mas com Cristo. Efésios 4, 22 a 24 diz: a se despir do velho homem e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Preencham-se com a palavra. Estejam fazendo a revisão geral diariamente a palavra, para que possamos ser sempre edificados, manutenidos à luz da Bíblia, sendo preenchidos com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão, com tudo aquilo que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, para que nós possamos não somente ajustar os nossos parafusos, mas que nós possamos também manter aqueles que estão andando conosco em segurança. Para que nós possamos manter aqueles que estão conosco ao nosso redor crescendo em harmonia, em prosperidade, em amor. Um carro não leva só você, leva você e sua família, você e seus amigos. Um avião não leva só você, leva diversas famílias. E às vezes a tua história é um avião que passa em diversos lugares e vai trazendo pessoas que entram e saem, mas estão voando num avião seguro. Sendo conduzidos por alguém que tem a certeza que está fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Não se importem, meus amados irmãos, se pessoas irem e forem na vida de vocês. Se importem esse momento que eles estão junto com vocês, que eles possam ver Cristo, que eles possam entender que se você é algo de bom, é graças a Jesus. Que se você hoje é o que você é, porque você foi ensinado e cuidado por Deus nos seus princípios. Reflitam sobre isso. Eu encerro a minha mensagem. Eu te peço que vocês se coloquem de pé. Eu encerro falando
exatamente sobre o nosso início. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que é como uma criança, que entende das suas limitações. E por entender das suas limitações, recorre ao seu pai, para que seja instruído ao que fazer. O maior no reino dos céus é aquele que serve, porque o que se preocupa em servir está olhando não só para si, mas para a necessidade do outro. Aquele que se preocupa em servir, ele entende o que é também ser servido. Ele aprende sobre literalmente a manifestação do amor. E isso nós só podemos fazer quando estamos em total concordância e ajustados, inspecionados por Deus. Cada um de nós carrega em si a sua essência e carrega também a luz do Espírito de Deus. Onde quer que vocês estão indo, dessas portas para fora, vocês carregam a luz de Deus. Essa luz ela precisa diariamente estar brilhando, não só para você, para mostrar o seu caminho, mas também brilhando para as pessoas que passam por você na sua vida. Que em nome de Jesus vocês possam tomar a decisão de ajustar os pequenos parafusos, de fazer as revisões diárias das suas vidas, de rever as suas falas, as suas atitudes, os seus pecados, as suas brechas, para que possamos ser ajustados em nome de Jesus. Que vocês possam sair dessas portas para fora, entendendo que o dia pode ser mau, que os perigos podem vir, mas se você está andando conforme Deus espera que você esteja, você jamais será surpreendido ou derrotado. Que em nome de Jesus, que o amor dele esteja sobre vós, de maneira que vocês se sintam não somente amados, mas tratados e curados, e que se permitam que este amor possa também corrigi-los e ajustá-los. Porque um pai que ama é um pai que cuida e corrige os seus filhos. E a correção é necessária, por mais que nós não queiramos. Que em nome de Jesus vocês lembrem que vocês são amados e que tem um pai nos céus que cuida de cada detalhe. Tudo que ele pede é que vocês façam como as crianças e após um longo dia se reúnam com ele. Se coloquem à disposição para ouvir o que o pai tem a falar. Que deem um abraço nele e manifestem o amor que vocês têm por ele, para que vocês possam estar em comunhão com Cristo. Amém, meus irmãos?